O Internacional realiza exames em Charles Arangues, tem praticamente o retorno do chileno definido e o desafio agora é diminuir a pedida do Bayer Leverkusen para a liberação antecipada do volante. Enquanto isso, aqui em Porto Alegre, Johnny renova, o Inter já trabalha, inclusive, como vai anunciar Luiz Adriano e também o Mano define o time para o Campeonato Gaúcho. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Inter e tratar um pouquinho dos bastidores dessa quarta-feira à tarde. Muita coisa rolou, tanto aqui em Porto Alegre quanto lá na Europa, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer algumas informações para vocês aqui. Então tu sabe, faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo. Se tu é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Alexandre Ernest. Tu faz o seguinte, ó, te inscreve no canal, ativa a notificação e já deixa teu like, já chega deixando teu like, porque além de me ajudar muito, também tem o seguinte, ó, se tu botar ali o sininho, ativar o sininho, toda vez que eu botar conteúdo novo aqui, tu vai receber no teu celular ou no teu e-mail, enfim, como tu configurou ali as notificações, beleza? E agora, nos últimos dias, teve notícia pra caramba, né? Então, faz isso, não deixa de sair daqui sem ativar as notificações. E também entrar em kto.com, né? Entra lá, vai kto.com, faz teu cadastro e bota o cupom Ernest. Esse cupom te dá 20% de free bet na tua primeira carga. Botou 100 pila, vai ganhar mais 20 pila para tentar botar um dinheirinho no bolso, por que não, né? Tem Champions essa semana, tem Libertadores essa semana, tem um monte de jogos aí dos estaduais rolando, então tenta botar uma grana no bolso com as barbadas aí da KTO, beleza? Eu quero falar com você sobre algumas questões, porque o Mano Menezes praticamente encaminhou o time que vai enfrentar o São José nessa quinta-feira à noite pelo Campeonato Gaúcho. O Inter também tem uma renovação importante, e a gente tem que falar sobre isso, a renovação do Johnny. Tem também já o pensamento já dentro do clube de como vão anunciar o Luiz Adriano e também novidades quanto ao Arangues, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Vou ir ponto a ponto, tá? Primeiro, o Mano Menezes encaminhando o time com o Mercado de volta. Gabriel Mercado na zaga. Gabriel Mercado vai fazer a dupla com o Vitão e aí lá na frente, hoje a tendência é de manutenção do Wanderson e do Pedro Henrique. O que tá na dúvida é a questão do Baralhas ou então o Johnny, tá? Então seria Baralhas ou Johnny, com o Johnny ou indo para a segunda função, ou o Johnny dando uma segurada, esperando um pouquinho no banco, para ficar Maurício, Alan Patrick ou o Carlos Depena, ou então o Johnny, o Depena e o Alan Patrick junto com o Baralhas na primeira função. Isso é muito difícil não rolar isso aí. O alemão, até onde tá rolando no zoom lá dentro do Parque Gigante, é que ainda fica no banco de reservas, vai esperar mais um pouquinho, tá? E aí, o alemão agora já tem que ficar de olho, porque o Internacional assinou com o Luiz Adriano, já tem aí uma possibilidade, inclusive, de ser inscrito na semana que vem, né? Até o dia 24. Não dá para esquecer, até o dia 24 pode se inscrever no Campeonato Gaúcho, e aí o alemão tem uma sombra. Imagina, um Pedro Henrique, por exemplo, com o Luiz Adriano. Ou daqui a pouco puxar um pouquinho mais o Wanderson para trás, tirar de repente o Maurício. Enfim, vai ter opções o Mano Menezes, e é isso que ele precisava. Porque assim, sem a questão do centroavante de referência, o Luiz Adriano ele entra às vezes até como um tipo de híbrido. Ele tem jogado lá no Antalyaspor atrás dos atacantes, inclusive, meio que como um camisa 10. Não vai ser o camisa 10, obviamente, aqui por conta do Alan Patrick, mas ele também está saindo bastante da área lá na Turquia. O que está faltando para o Inter anunciar? Basicamente, fechar ali umas questõezinhas burocráticas dentro do Antalyaspor, e ele é esperado, inclusive, já no final de semana aqui em Porto Alegre, para depois ser anunciado como reforço do Internacional. É importante que a gente diga, assina 2023, tem uma possibilidade de renovação ainda 2024, mas vai depender tudo de metas. Ele chega aqui ganhando um salário na casa dos 200, 250 mil reais, e a partir de gols, a partir de número de jogos, a partir de campeonatos, ele vai acrescendo alguns valores, e aí, obviamente,
pegando, né, um valor, um salário um pouco mais considerável. Até onde me disseram, não passaria, o teto que ele pode bater é 500 mil reais, mesmo com todos os bônus e tudo que o Inter ainda vai pegar e vai organizar com ele. Principalmente, o Inter assumiu uma dívida, né, que o Antalyaspor tinha com o Luiz Adriano. E aí, a partir daí, vai crescer um pouquinho também, né? Muito por conta do Antalyaspor e não por causa do Internacional. Já também tem essa questão aqui, ó, mais uma coisa importante que aconteceu nessa quarta-feira. A renovação do Johnny. Era o único cara que ainda precisava não só renovar, mas ter um aumento salarial. Tem agora uma valorização como titular, também uma cria do celeiro, né? O Kehler renovou, o Estevão renovou, o Lucas Ramos renovou, o Matheus Dias renovou, só faltava o Johnny. O Johnny tinha renovado em 2022, mas daí como alçou, ficou um pouco mais superlativo, né? Com o Mano Menezes tendo a titularidade quase em conteste, né? Se tu for olhar, é muito mais se ele só sai por alguma dificuldade física. Então, o Johnny, ali na segunda função, é o titular, precisava desse acréscimo de salário, precisava desse acréscimo também de multa, tanto para o Brasil quanto para o exterior, e aí agora o Inter então fica mais tranquilo, até mesmo para possibilidades, né, que venham surgir no futuro. Tem o Real Betis aí muito de olho, né? O que se fala inclusive na Europa é que ele é o ficha 1 para ser um dos contratados agora do Real Betis no meio do ano, na janela, que é a quente da Europa. Então a gente também agora fica resguardado juridicamente em termos de, né, o vínculo, em termos de vínculo e em termos também, principalmente de pila. Não vai ser qualquer salário na Europa ou qualquer oferta que vai seduzir o Johnny nesse sentido. Eu quero falar com vocês agora sobre o Arangues. Antes, deixa eu só lembrar uma coisa do Luiz Adriano que eu me passei aqui e esqueci. O Luiz Adriano, esse está jogando. Está jogando, né? Já falamos sobre isso. Ele chega hoje, ele não precisaria de uma pré-temporada. Diferente do Arangues. É por isso até que eu lembrei essa questão que faltou ainda do Luiz Adriano. O Arangues não. O Arangues não joga com o Bayer Leverkusen desde outubro. Ele tem essa questão das lesões que ele está precisando de uma pré-temporada particular, basicamente, e ele vai ficar treinando separado ao longo da jornada dele. O objetivo não é botar o Arangues no Campeonato Gaúcho. O objetivo é trazer o Arangues para estar apto para abril, primeira semana de abril, poder estrear com o Internacional junto na Copa Libertadores. Os exames, segundo fontes que a gente tem lá dentro do Beira-Rio e até bate-papo que a gente consegue aí com pessoas ligadas, né, com trânsito no vestiário do Inter, deram tudo bem. Tem possibilidade, claro, de lesionar de novo, óbvio, mas não é nada que faça com que o Inter não tenha de contratar o jogador. Vou dizer de novo, ele vai fazer uma pré-temporada, ou seja, se vai chegar agora até o final de fevereiro, ele vai ter todo março para fazer questões físicas, de reforço muscular e estar apto, então, para o final agora de março, início de abril, e aí se a gente estiver, inclusive, nas próprias finais do Campeonato Gaúcho, ter a possibilidade. O que o Inter está tentando agora? Diminuir a pedida do Bayer Leverkusen para liberar o Arangues antes do final do contrato, que é no meio do ano. E aí, só a gente pode pegar mais ou menos por base o Paulinho, quando foi liberado também do Bayer Leverkusen, o Atlético Mineiro pegou 300 mil euros. E o Internacional acredita que vai ficar nessa parte também, entre 300 e 500 mil euros para liberar o cara mais cedo. E aí a gente tem que ver uma questão. Se libera, sai no TMS antes do dia 24 e consegue estar aqui a ponto de inscrever no Gauchão, se o Inter for para a final do Gauchão, que é na primeira semana também ali de abril, só em abril a gente vai ter 9 jogos, né? Se tudo der certo, entre Copa do Brasil, Libertadores e final de Gauchão, o Arangues estaria apto para pelo menos jogar uma das partidas da final do Campeonato Gaúcho. Mas eu volto a dizer, hoje não é a ideia contratar o Arangues para o Campeonato Gaúcho. Hoje a ideia é contratar o Arangues para a Libertadores, a fase de grupos, a principal competição da América, que é o grande objetivo do Internacional nessa temporada. Se tu chegou até aqui,
Vou te agradecer demais e vou te dizer mais uma vez, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação para a gente seguir junto aqui. Amanhã, um ano de conteúdo aqui. Muito feliz por estar com vocês aqui e a gente vai falar melhor amanhã, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau!